Abra sua Bíblia em Ezequiel 37. Feche os seus olhos aí depois. Pode abrir, se você tiver. Vou abençoar o pessoal do dízimo da oferta. Glória a Deus. Feche os olhos todo mundo aí. Deus, prospera essa igreja, prospera essas pessoas. Tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata, que a porta que o Senhor abre ninguém fecha, que quando o Senhor opera ninguém pode impedir. Então, meu Deus, abre essa porta, opere na vida dessas pessoas e tire, meu Deus, dos teus tesouros escondidos e entrega na mão dessa igreja, em nome de Jesus. As melhores oportunidades virão sobre a vida de cada um aqui. As melhores oportunidades financeiras. Meu Deus, que eles venham se conectar às pessoas certas e que elas venham prosperar e crescer em nome de Jesus. Amém. Que todos digam amém. Glória a Deus. Abre lá em Ezequiel 37. Você sabe que no outro dia a gente foi dar um passeio, né? Ficamos um dia fora. E aí o pedreiro lá e o ajudante falou: poxa, então hoje não vai ter aquele almoço. Hoje não vai ter. Temperadinho da dona pastora Thalita. Falei: hoje não vai ter. Mas vocês fiquem à vontade aí. Abra aí Ezequiel 37. Um texto bem conhecido. Vou tentar ser bem breve. Mas eu falei, vou falar sobre isso hoje. Creio que Deus me deu essa direção. Verso 1 diz assim: a mão do Senhor, 37:1. A mão do Senhor estava sobre mim, aqui Ezequiel falando, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Amém? Depois eu vou ler mais um pouquinho. Você sabe que o texto está dizendo aqui que Deus pega Ezequiel em espírito e leva ele num vale bem grande. Você sabe que eu tive lá na minha sogra, lá em um dia desse aí, umas 2, 3 semanas atrás, e lá tem um monte que os irmãos, né, os crentes sobem para orar. Eu fui subir o monte com a minha esposa, fomos orar. Eu nem estava no alto assim, eu olhei para baixo, vi aqueles vales assim, né? Aquelas casas na parte mais funda e a gente do alto. E eu disse para minha esposa: lá são os vales da Bíblia, né? E aqui é o topo da montanha. Por isso que o texto diz lá, né? Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí o salmista responde, né? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Na verdade ele está dizendo assim: o meu socorro não vem do alto do monte, o meu socorro vem do Senhor. Por quê? Naquela época, época da Bíblia, né? Quem vencia uma batalha era quem estava no topo da montanha, do monte, porque tinha uma visão privilegiada. Entende? Então lá no vale, eles viam, do alto eles viam os inimigos no vale, lá embaixo. Então muitos confiavam no alto do monte, porque quem estivesse no alto tinha uma visão privilegiada e provavelmente venceria uma guerra. Entende?
Você sabe que quando tem uma enchente, os lugares mais, como é que se diz? Prejudicados são os vales. Por quê? Vem do alto assim, a água vem escorrendo do monte do alto e cai naquele vale. Você sabe que nas guerras o vale era terrível para os inimigos perderem a guerra. Por quê? Porque no vale, às vezes era um vale como se fosse um pântano. Tinha lama, tinha lodo. E se tivesse seco, quem estava do alto tinha um privilégio de ver. Então você sabe que quando fala de vale, já viu muito crente falar, né? Você perguntei como é que você está aí, varão? Eu estou no vale, né? Por isso que lá o salmista também diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quer dizer, é um vale terrivelmente assombrado pelo mal. Não com assombração, né? Mas é um vale terrível onde se perde uma batalha. Então, ainda que eu ande pelo vale, da sombra da morte, eu não vou temer a mal algum, né? Porque a confiança do salmista está no Senhor. Alguém está me entendendo aí? Então, quando diz lá: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro não vem do monte, não vem do privilégio de estar em cima. O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra, inclusive o monte e o vale também. Então a tua confiança tem que estar em quem, gente? No Senhor. Por isso que na hora de ministrar o dízimo e a oferta, eu falei: não se preocupe se é ano de Copa, de eleição, se vão dizer isso ou aquilo da economia. Trabalha, põe os seus projetos para funcionar. Não fique de braço cruzado, porque talvez não, você vai ver muita gente vencendo e você vai dizer: eu fiquei aterrorizado com as más notícias e não venci uma guerra que eu poderia ter vencido. Me acomodei, parei. Entende? E agora Israel, simbolizado por esse vale com os ossos sequíssimos, está simbolizando o quê? Que Israel perdeu a guerra no vale. Não é no monte sequíssimo, é num vale sequíssimo. Deus leva Ezequiel e mostra um vale sequíssimo, aquele seco, com aqueles restos, né, mortais, aqueles ossos, né, aqueles crânios, né, de esqueleto, de osso e de perna e de costela, e sequíssimo, a Bíblia diz. Então Deus está mostrando para Ezequiel e está dizendo assim: Ezequiel, esse vale tem como? Você está vendo esses esqueletos, essa morte, esse vale, essa morte nesse vale? Você está vendo? O que você vê é bonito, é feio? Ezequiel, não, é uma coisa horrível. Você acha que do jeito que você está vendo esse vale, você acha que tem como esse vale voltar a ter vida? Você acha que esses ossos podem voltar a ter vida? Você olhando para essa cena que você está vendo, o que você pensa? Isso tem como mudar ou não? Então, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Às vezes você pode estar se deparando com um vale, e talvez o vale está sequíssimo. E o vale é o que, pastor? É o momento da vida que você está vivendo. Talvez a dificuldade bateu, chegou. Talvez uma doença, uma palavra negativa, contrária, um problema conjugal, um problema sentimental. Eu não sei o que você está vivendo, mas talvez você está vivendo a situação como desse vale. O vale estava morto. Não era somente um vale, mas um vale cheio de ossos, super mortos, sequíssimos, como se estivesse há anos ali, já estava os ossos secos. É tipo, é olhar e dizer: não tem como. Talvez você olhe para a sua situação e vai dizer assim: não tem como, isso não vai mudar.
Talvez o teu vale não está com os ossos tão secos, mas é um vale. Talvez você não está em cima, você está lá embaixo. A qualquer momento vai descer os destroços de uma enchente, de alguma coisa. Os inimigos vão te olhar do alto. A qualquer momento você está ali num risco de a qualquer momento acontecer alguma coisa e você, humanamente falando assim, não, isso aí não tem como eu sair. Então agora, Deus está perguntando para mim e para você, como Ele perguntou para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos têm condições de reviver? Essa tua situação tem condições de mudar? Você acha que eu posso mudar? Deus está falando para você. Aqui Ele falou para Ezequiel, mas Ele está falando para você e para mim. Tem como? Talvez você está respondendo assim: aos meus olhos não. Olha, sinceramente, eu não tenho nem mais fé para isso. Porque aqui o Ezequiel respondeu assim: ó, Senhor, tu sabes. É o Senhor manda. E o que o Senhor falar, está falado e tá acontecido e pronto e acabou. Aí o texto continua dizendo, né? E ele vai dizer, continua ali a conversa entre os dois. E aí Deus fala para ele assim: eu sei, tá, mas você vai profetizar. Esse negócio só vai começar a funcionar na sua vida, escuta, quando você começar a profetizar, quando você começar a falar. Muitas coisas que eu falei lá atrás, anos atrás, têm acontecido hoje, na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da igreja. Muitas coisas que têm acontecido hoje, eu falei lá atrás, vai acontecer. Pastor, e algumas coisas que o senhor falou e ainda não aconteceu? Pode escrever, vai acontecer. Porque a Bíblia diz que a minha palavra e a sua tem poder de morte e de vida. Tudo que a gente fala é como um alimento, vai entrar na sua vida. Por isso que eu sempre falo aqui, cuidado com as suas palavras. Porque de repente o que você está falando é o que está arruinando a sua vida. É como eu vi, né, os crentes falando muito. Toda vez que eu encontrava, muitos anos atrás: e aí, como é que você está? Ah, estou no vale, varão. Passava-se mais um tempo: e aí, tá tudo bem? Pai do Senhor, a paz, está tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Mais ou menos. Estou no vale. E o camarada nunca saía do vale. E não deve ter saído até hoje. Deve estar no vale até hoje. Eu não. Deus já me colocou para cima. Que é isso, pastor? O senhor está se achando? Não. Um caminho com Deus é um caminho de progresso, um caminho de obediência à palavra de Deus, não de religiosidade, não de religioso fanático, mas de obediência à palavra de Deus. É um caminho que de subir. Falei do Lucas aqui, eu lembro direto da trajetória do Lucas aqui, e vai casar agora. Quantas vezes quis casar, quis namorar uma pessoa ou outra, ou tentou, não foi e tal. Quantas vezes? Meu irmão, mas se você obedecer, Deus faz. Deus envia uma pessoa para você. Deus te dá uma oportunidade no teu trabalho. Ele ficou no vale uns tempos, mas agora está prestes a ficar no alto do monte. Mas não foi fácil o tempo, né? Eu ouvi dele, ouvi de muitos aqui chorando e falando: pastor, mas acabou para mim, pastor, não tem jeito, eu não consigo, eu acho que eu não vou ser feliz, não vou conseguir ninguém, não vou prosperar. E eu: calma, vai dar certo. Continua obedecendo, é assim mesmo. Deus vai te abençoar, né? Ô filhote, fica tranquilo, vai passar. Deus vai te honrar, Deus vai fazer na sua vida, entendeu? Deus vai fazer, vai te honrar, vai te abençoar, vai te dar uma pessoa, vai restaurar teu casamento, vai te prosperar, vai salvar o teu filho, vai salvar a tua filha. Mas já fez na vida do outro. Para de olhar a vida das outras pessoas.
Para de olhar e se comparar com o Instagram. Você posta no Instagram foto feia? Você não posta. As outras pessoas, você acha que elas postam o quê? Só um momento bonito. Tu acha que mostra a luz sendo cortada? Mas mostra o hambúrguer no dia lá no McDonald's. Sim ou não? Não é assim? Tu acha que mostra lá uma dificuldade financeira lá, seja lá qual for? Não. Vai mostrar no dia que está passeando no shopping. No dia que está passeando, sei lá, na praia, está indo para qualquer lugar. Aí você olha a vida daquela pessoa, isso que é vida. Tu não sabe, às vezes a pessoa está vivendo o maior inferno da vida dela. E você fica se comparando. Cansei de fazer isso, minha esposa, amor. Faz o teu. Até hoje ela fala. Faz o teu. Você tem o seu público. As pessoas que confiam no teu ministério. Para de se comparar. Eu ficava me comparando, e se eu se eu não, como é que se diz? Não me policiar, eu fico me comparando até hoje. Por que com fulano acontece? Por que com fulano aconteceu? Por que o outro? Por que o outro? Um dia desse eu tive que ouvir da minha esposa assim: quando esse que você está falando aí estava já fazendo a obra de Deus, tu estava por aí bebendo cachaça. Tu quer estar no mesmo patamar desse cara? E pastor, o senhor tem algum problema em falar isso? Não, não tenho. Você tem problema em falar? Deus já mudou a minha vida. Eu tive que ouvir isso dela enquanto você estava por aí vivendo a sua vida como se Jesus não fosse voltar. Esse que você está olhando e dizendo, por que Deus fez na vida dele? Ele já estava plantando a boa semente lá atrás, pregando o evangelho. Entende? A gente quer sair do vale de uma hora para outra, a gente quer ir para o topo de uma hora para outra, meu irmão. É plantar semente hoje, é plantar amanhã, depois da manhã, sem se comparar. Deus tem um bom plano para mim. Por isso a sua digital é diferente. Por isso que o teu jeito de falar é diferente. Teu jeito de andar é desengonçado. Porque você não nasceu para ser a Gisele Bündchen. Ela nasceu para ser e desfilar. Você nasceu para andar desengonçado, mas vencer. Desengonçado assim mesmo. Amém? Aquilo que você acha que é contrário, aquilo, isso não vai me favorecer, está no caminho. Porque Deus trabalha no contrário do ser humano. O ser humano quer um peixe grande, ou quer ser uma pessoa, não, porque aí eu tenho um peixe, eu tenho alguém que vai fazer, meu irmão. Não confia no homem, não confia no homem, nas oportunidades. Confia em Deus. Deus vai usar alguém para que a oportunidade chegue, para a porta que precisa ser aberta, se abra na sua vida. Então quando você olha para o vale assim, Deus está dizendo para mim e para você assim, agora Ezequiel, agora fala para os ossos, encaixar um no outro aí, vai lá, profetiza. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Porque muitos assim como eu, um bom tempo na minha vida, e como eu disse, se eu não prestar bem atenção, eu faço de novo e erro de novo. O que, pastor? A gente fala dos ossos secos, a gente não fala para os ossos. Alguém está pegando? A gente fala dos ossos secos, do vale com os ossos sequíssimos, né? Mas a gente não fala pros ossos, para os ossos, para o vale. O que Deus está dizendo para Ezequiel, para mim e para você? Começa a falar para o problema. Você já não faz parte mais da minha vida. Começa a falar para a situação difícil. É só um momento, você já vai sair logo logo. Quem está me entendendo aí? Começa a dizer para a doença, não da doença. Porque a gente é especialista em falar dos problemas para muitas pessoas que inclusive não vão resolver o seu problema. Então nós falamos dos problemas,
E Deus está dizendo: dê ordem ao problema. Dê ordem. Diga para sair. Diga para ir embora. Quem está pegando isso aí? Começa a declarar a vitória. Começa a dizer: é por pouco tempo. Um tempo novo está chegando. Os ossos vão começar a se mover. E Deus vai começar a restituir. Estão pegando? Quantas vezes eu já falei sobre isso, sobre esse texto, mas eu não falei desse jeito que eu estou falando hoje aqui. É Deus ensinando para a gente. Fala para o seu problema. E não fique falando do problema para as pessoas. Fala como aquela mulher, né? A sunamita. Como está o teu filho? Como está o seu marido? Como está a sua casa? O filho morto em casa e ela dizendo: tudo vai bem. Ela ia andando e dizendo assim: o quê? Tudo vai bem. Como é que está lá? Está tudo bem? O filho morto em casa. E ela indo em direção à solução. Ela queria falar com o homem de Deus. Ela queria falar com Deus que criou o céu e a terra através do profeta. Ela quis ir em quem um dia deu um filho para ela, profetizando-a. Porque foi isso que ele fez. Ele disse, né? Por esse tempo, daqui a um ano, você vai ter um filho aí. O sacerdote Eli falou, né? Para aquela mulher que era humilhada, pela sua competidora. Esse ano que vem, nessa mesma data, você vai ter um filho. A Ana, e ela teve o Samuel. Você vê que não tem muito estardalhaço, já reparou? Lembra que eu falei aqui? Fazer a coisa na simplicidade? Esses homens não fizeram nada. Recebe. Entende? Nada querendo se amostrar, nada daquilo. Eles apenas disseram assim, daqui a um ano vai ter um filho. Quem está pegando aí? A palavra, a certeza. A certeza. Vocês sabem aqui, eu lembro muitas pessoas, e eu fiz isso muitas vezes, né? E a minha esposa ainda falou comigo hoje: você precisa voltar a falar isso, a fazer isso, porque Deus te usa. Muitas vezes eu virei para alguém, e vocês sabem disso, os mais antigos aqui, falei assim, vá lá e faz o exame. Se eu sou um homem de Deus, não vai dar nada. Mas eu fiz o exame e deu um caroço. Eu lembro de uma moça que ela tinha um mioma, um caroço, ou 3 ou 4 ou 5, sei lá. Eu falei: vá lá e faz o exame, não vai dar nada. Não orei por ela, não mandei o mal sair, poderia ter feito, mas eu disse: vá lá, faz o exame de novo. Quantos aqui eu falei: vá lá, vai dar certo, vá lá, Deus vai abrir a porta. Isso, o neném vai dar tudo certo, o seu filho vai dar certo, a sua esposa vai dar certo, vai lá, os seus negócios vão fluir, a sua casa vai ser abençoada. Vá lá que o seu filho vai voltar para casa. Minha esposa cansou de fazer isso também. Uma palavra, debaixo de uma palavra, a sua vida pode mudar para sempre. Então Deus estava ensinando para Ezequiel, ensinando para mim e para você: Ezequiel, diga para os ossos, não fale deles. Deus, em outras palavras, estava dizendo assim: eu sei exatamente como estão esses ossos, e eu sei exatamente que eles estão sequíssimos, então não precisa falar deles para mim. Agora fala para eles reviverem. Deus está dizendo assim, não precisa me falar, começa a liberar a palavra, começa a dizer, começa a profetizar para a sua vida, começa a determinar na sua vida. Por isso que a Bíblia diz: determinando tu algum negócio, fica firme, e a luz vai brilhar no teu caminho.
Em cima daquilo que você falar, que você determinar, Deus vai cumprir, Deus vai fazer. Se tiver de acordo com a palavra dele, pode ter certeza. Só não pode determinar para ficar com a mulher do vizinho ou coisa parecida. Aí é adultério. Mas se for alguma coisa que tem a ver com a palavra de Deus, começa a dizer aí: esse vale acabou. Os ossos sequíssimos vão dar o jeito para ter vida. Entende? Você vê que Jesus não fez orações longas. Ah, mas é Jesus. Mas ele ensinou para a gente. Ele disse: Lázaro, pode sair aí, sai daí de dentro. A Bíblia diz que ele agradece o Pai. Ó, já sei que ele vai sair vivo. Alguém está me entendendo? Diga amém. Você sabe, tem um texto aqui, não vou abrir, eu tinha separado, tá? Mas tem um texto aqui, está lá em Mateus, capítulo 8, diz assim, não abre não, fala de um leproso, que, se eu não me engano, tem Marcos também. Um leproso vira para Jesus e fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar dessa lepra, limpar minha pele. Se o Senhor quiser, Jesus. A Bíblia diz que Jesus respondeu para ele assim: eu quero. E ele falou assim: ser limpo. E a Bíblia diz que na mesma hora ele foi limpo. Você está me entendendo? Uma frase curtíssima: eu quero. Deus está dizendo para mim e para você assim, ó: eu quero te abençoar, eu quero te curar, eu quero mudar a situação do teu vale, eu quero te tirar do vale, eu quero restaurar esses ossos sequíssimos, sem vida, e eu quero dar vida para esses ossos da sua vida, da sua história. Eu quero, ele está dizendo, eu quero. E na mesma hora ele disse assim para aquele jovem leproso: ser limpo. E a Bíblia diz que na mesma hora ele foi limpo daquela lepra. Ele ensinando para a gente os princípios. Abra a sua boca e diga. Começa a falar. Amanhã de manhã você começa a dizer: hoje vai ser um dia que eu vou arrebentar. Hoje eu vou sair, vou arrumar o meu emprego. Hoje eu vou ser promovido. Hoje eu vou prosperar. Deus vai abrir uma porta. O meu filho hoje vai chegar em casa liberto, querendo ir para a igreja. O meu marido vai se converter. Pastor, se não acontecer amanhã, na terça você acorda de novo falando. Profetiza. Eu lembro que eu era solteiro e eu disse para Deus assim: Senhor, eu quero uma esposa bem bacana. E eu dizia assim para as pessoas: eu vou ter uma esposa muito bacana, que me ama, que vai me amar, que vai me respeitar, vai andar comigo na obra, uma companheira. Eu vou ter uma esposa assim. E o engraçado é que ao meu redor eu não via motivo para isso, porque com quem eu convivia até dentro da igreja, não tinha isso. Quem está pegando aí? Eram os casamentos destruídos e tal, aquela coisa toda. Na minha família a mesma coisa. Mas Deus já vinha me ensinando desde aquela época. A minha oração foi: meu Deus, eu quero uma esposa assim, 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 assim. E a minha esposa sabe disso, que eu já contei para ela muitas vezes, já contei aqui. E Deus me deu a minha esposa. Entende? Um dia minha esposa queria andar muito de avião quando a gente casou. E vocês sabem da história aqui que eu falei. Eu falei para ela assim: fica tranquila, vamos pegar uma ponte aérea para São Paulo só para a gente andar? A gente já estava com uma condiçãozinha para pagar uma ponte aéreazinha Rio-São Paulo. E eu falei assim: não. Eu falei assim: ó, fica tranquila, você vai ficar com o traseiro doendo de tanto que tu vai andar de avião. E a gente já viajou pelo Brasil afora. E até para Israel a gente foi. Só no voo até a Espanha foram 10 horas de voo sentado no avião. Depois mais 7 horas da Espanha para Israel. Vocês sabem aí. Então quase com fuso horário vai dar quase um dia. 20 e poucas horas de voo sentado em 2 aviões. Vocês estão me entendendo?
Às vezes a minha esposa falava algumas coisas comigo, eu falei assim, Deus vai dar um filho pra gente, uma filha pra gente. Aí eu falava assim, a nossa filha vai ser a tua amiga. A Mari agora é a amicíssima dela. Ah, pastor, mas é mãe e filha. Mas às vezes a mãe e a filha não tem um relacionamento assim de amizade. Ah, tem sim? Não, às vezes não tem. Muitas coisas que a minha esposa escreveu e falou para acontecer no ano passado, aconteceu a maioria. Foi ou não foi, meu bem? A maioria, ela tem mania de escrever, como se estivesse falando, esse ano, isso, aquilo outro. Ela vai planejando e vai escrevendo e determinando o que ela quer e que aconteça, e vai liberando a palavra e vai acontecendo, e os ossos vão se juntando um a um até se tornar um exército poderoso. Entendeu? Então ele diz assim, vamos lá. Então ele me disse, profetize a esses ossos, ó Deus falando para ele, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor, Deus não poderia ter revivido os ossos e mostrado até a Ezequiel, olha como eu sou poderoso, dá uma olhada, fica olhando, ó, olha aí o que eu estou fazendo, ó. Não, mas Deus falou assim, eu quero você participando comigo. Por isso que Jesus diz que nós somos cooperadores. Por isso que Jesus não enviou um anjo para pregar o evangelho. Poderia, mas ele conta comigo e contigo. Alguém pega isso aí? Por isso que ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A gente é parecido com Deus. Não no poder, mas ele deu poder para pisar em serpente e escorpião, amém? Ele disse assim, tudo que pedir em meu nome crendo, quer dizer, tudo que você falar no nome de Jesus crendo, ele está dizendo assim, ó, vai acontecer. Tudo que você falar em meu nome crendo, vai acontecer. Então agora Deus fala para ele, então, ele me disse, profetize, Deus disse lá para Ezequiel, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Vocês terão o quê? Vocês terão o quê? Tá fraco. Vocês terão o quê? Glória a Deus. Aleluia. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Então Ezequiel ouve, fala assim, 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 vai acontecer. Então Deus está dizendo para você, vai falando, vai profetizando, abre a sua boca e creia. Amém? Meu casamento está abençoado, meus filhos estão abençoados, os meus negócios vão prosperar, as conexões que Deus vai me fazer encontrar vão ser as melhores conexões, as pessoas que Deus vai me fazer me conectar vão ser as pessoas que vão ser usadas por Ele para me levar onde Ele quer me levar. Deus vai me trazer amigos de verdade, Deus vai me fazer ser amigo de verdade, Deus vai me conectar às pessoas certas, Deus vai me colocar e vai me trazer paz e saúde. Deus vai me dar longos dias nessa terra de vida plena, de vida abençoada. Lembra que eu falava muito isso, vou repetir aqui. A gente foi ensinado com umas frases, umas coisas assim, né? Que não estão na Bíblia. E aí você vira para a pessoa, ou virava muito, e dizia assim, olha, e aí o que você acha de fazer essa faculdade, o que você acha disso aqui, disso aqui, então você vai se dar bem, vai dar certo e tal. A pessoa, se Deus quiser. Mas o se Deus quiser era fraquinho, era dizendo assim,
provavelmente ele não quer. E o texto do leproso que eu falei para vocês, ele disse assim: eu quero. Eu quero. Então eu sempre disse aqui, né? Quem não conhece a Deus fala se Deus quiser. É claro que é que se Deus quiser, tá? Tem nenhum herege aqui não. Deus é soberano. Mas eu estou falando em relação à fé. Quem não conhece a Deus fala se Deus quiser. Mas quem conhece a Deus fala o que, gente? Vamos ver se o pessoal lembra aí. Quem conhece fala o quê? Em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, a minha vida não vai ser a mesma. Então, em nome de Jesus, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Olha a diferença. Se Deus quiser, vai ser um ano bom. Não tem diferença? Tem ou não tem? Parece que não, mas o teu interior tá sendo cheio daquela situação pequena. Se Deus quiser, é como se fosse alguma coisa no gatilho. Se der errado, mas é se Deus quiser, né? Então ele não quis. Mas na verdade a pessoa já não está crendo. É isso que eu estou querendo te mostrar. Ela já não está crendo. Agora quem crê vai dizer em nome de Jesus. Então diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Então quando você diz em nome de Jesus, esse vale já acabou na minha vida. Em nome de Jesus, esses ossos já não estão mais secos. Em nome de Jesus, essa história já mudou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Pastor, e se não acontecer conforme, meu irmão, Deus é soberano. Mas o que eu não vou é ficar usando a minha boca para não acontecer. E aí ele diz: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Deus está te dando uma ordem hoje, profetiza. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Você vê que, eu sempre falo isso aqui, né? Deus vai fazendo, não do nosso jeito, que às vezes o nosso jeito é bagunçado. Deus vai fazendo do jeito dele, com ordem. Com ordem e decência. Você vê que ele profetizou, mas os ossos foram encaixando ao seu osso. Depois vieram os tendões. Não podia ele mover a carne antes dos ossos, ou os tendões antes dos ossos, ou a carne antes dos tendões. Não tinha como. Então Deus está dizendo que na minha vida e na sua vida, se você tiver a fé, a longanimidade, a temperança, se você crer e se você perseverar, Ele vai colocar osso no seu osso. Talvez seja a primeira etapa. A segunda, porque a primeira é profetizar. Depois Ele vai colocar o nervo, porque Ele quer colocar a sua vida em... Como, gente? Em ordem. É direitinho, chega. Às vezes a tua vida está uma bagunça, né? E você levou anos para fazer da tua vida uma bagunça. Anos fazendo da tua vida uma bagunça. Aí entra na igreja, no dia seguinte ou na semana seguinte, que é a vida toda mudada de uma hora para outra. Leva tempo. Para construir uma casa leva tempo. Pode ter dinheiro, leva tempo. Claro, quem tem mais dinheiro demora um pouco menos. Quem tem menos dinheiro demora um pouco mais, mas demora. E é feito por etapa. É o alicerce e tal, aquela coisa toda, bate a laje e tal, embolsa, acabamento. O acabamento não vem primeiro. Então Deus está mostrando a gente assim, que tudo que Ele faz com ordem e decência. Então, pastor, por que ainda não aconteceu tudo na minha vida? Porque Ele está fazendo com ordem e decência.
Talvez você está na parte do osso com osso. E pode ter certeza, Ele coloca o osso no osso certo. Não é o osso da perna no braço. Ele vai fazer direitinho, se você crer. Profetiza. Libera a palavra. Confia. Põe a sua fé viva para funcionar. Aquela fé morta tem que ficar para trás. Aquela fé, aquela certeza. Entende? Coloca para andar. E daqui a pouco vai começar a crescer os nervos. Você, opa, que bacana. Mais uma etapa. Na hora que tiver os ossos, o nervo direitinho, continua profetizando, vai. Profetiza de novo. Isso, vai obedecendo. Porque você vê que ele diz assim, ó, eu profetizei conforme o que, gente? A ordem recebida. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Por quem? Por Deus. Então você vai profetizando e vivendo uma vida conforme a ordem da palavra dele. Depois vai ter o nervo. Depois a carne. Opa, mais uma etapa. E aí, pastor? Para alguns vai ser mais rápido, alguns vai ser mais devagar. É aquele mar aberto que o mais atleta chega primeiro. E Deus deixa o mar aberto ali, sustenta o mar aberto até o velhinho de bengala chegar do outro lado. Ele só fecha o mar quando o último passa. Cada um tem o seu tempo. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu momento. Deus vai cuidando da gente. Sabe que eu sou meio marrento, né? A esposa fala isso. Mas eu sou legal. Será que se Deus tivesse me dado tudo de uma vez, como eu fui profetizando, de uma vez, será que eu estava aqui hoje? Será que eu já não tinha caído? Uma vida com Deus é degrau por degrau, não é elevador. Uma subida muito rápida cai muito rápido. Deus cuida da gente, é um pai zeloso. Ele vai cuidando, ele vai ensinando. Alguém me entende aí? Diga amém. Você sabe que faz um barulho, né? Quando os ossos vão se tocando. Também puderam, era um exército. Talvez um barulho que deu até para assustar. Quem sabe Deus vai começar a fazer algo na sua vida que vai te assustar. Vai pensar até que é assombração, mas não se assombra não. É Ele começando a botar a sua vida em ordem. O barulho vai parecer ruim, como até de uma assombração, né? Uma coisa ruim, mas é Ele colocando o osso ao seu osso. Já viu às vezes para você arrumar uma casa, você dá uma desarrumada nela, sim ou não? Tem que varrer debaixo do móvel, né? Tem que passar um pano debaixo daquela mesa, né? Tem que tirar as coisas do lugar para você limpar ali e tal. Não sei, espero que o pessoal aqui faça isso, né? Limpa a casa, né? Pessoal, meu Deus do céu, um tempão que eu não tiro aquele móvel de lá. Quero nem imaginar como é que está debaixo do meu sofá, meu Deus. Meu Jesus amado. Aí depois que desarruma tudo, limpa, aí arruma. É assim. Aí ele bota tudo no seu lugar. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões, de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. Faltava o principal. Talvez falte o principal na sua vida hoje. O espírito, a vida. Mas se você crê, hoje você vai ser cheio do Espírito Santo. Hoje Deus vai dar vida para você. Se você crê, Ele vai te dar esperança que você já não tinha mais. Se você crê, hoje Ele vai te encher da presença dEle. Porque quem sabe você estava assim, como Jesus olhou e disse assim,
Quando ele chama para ser discípulo, aí aquele discípulo fala para ele assim: não, deixa eu enterrar o meu pai. E ele vira e fala assim: não, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Vem comigo que eu vou te dar vida. É isso que ele estava dizendo. Quem sabe tem alguém aqui que está vivo, está osso no osso ali, tá, aparentemente a coisa está até fluindo, está funcionando, não, até que está legal, mas não tem vida. O que tem aí dentro é muito choro, muita tristeza, muita mágoa, muita inveja, muito ressentimento, tem rancor, tem coisa aí guardada aí de tempos. Você dá a paz, você dá glória a Deus, você canta e tal, e tá já tá com a carne, com a pele, tá tudo bonito, olhando, mas não tem vida. E se você crê hoje, Deus vai te dar vida. Deus vai fazer você começar a viver aquilo que você ainda não viveu, porque tem coisa aí que precisa ser arrancado, precisa ser organizado dentro de você. Quem me entende, diga amém. Profeticei conforme a ordem recebida, novamente. Lá no verso 10, pulei para o 10. E o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Você sabe que isso aqui representa o povo de Israel. Estava como morto, mas Deus estava olhando com misericórdia e estava dizendo assim para Ezequiel: você acha que o meu povo pode voltar a ter vida? Mostrando ali naquele vale como se fosse o povo de Israel que havia abandonado a obediência a Deus ali, por exemplo. Então Deus estava dizendo assim: pode sim, se você profetizar pode. Ele estava dizendo assim: eu creio no meu povo. Deus está dizendo para mim e para você: eu creio em você. Pastor, Ele te fez para ser mais que vencedor, como diz as Escrituras. Quantas pessoas morreram e têm morrido, e você está vivo aqui, está viva, porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida. Quem sabe daqui a um tempo quem vai estar aqui nesse altar e quem vai estar ministrando para as pessoas aí vai ser você. Porque Deus hoje vai te levantar como autoridade na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, por onde você andar. Quem sabe hoje, se você crê, aonde não havia vida, Deus vai colocar vida aí dentro. Glória a Deus. Fica de pé.